Nação, o debate, como sempre, né? Esquentou ali do O sobre essa situação aí do Ancelotti, seleção brasileira. O Paquetá, né? Saiu aparentemente lesionado. E rolou esse debate no O, né? E o Mauro César falou verdades aí sobre a mídia, né? Que sempre a mídia sendo clubista e soltou o verbo aí para todo mundo. Falou até que a própria mídia faz isso juntamente com outros meios de comunicações, como, né, os influencers. Olha só o que o Mauro César falou ao vivo aí no O. Preste atenção. Só para contextualizar, vamos ver antes que, né, que o Lavieri e o PVC falou e após isso o Mauro César falou o que pensa aí sobre essa situação. Se liga aí. Todo mundo menos você, né? Você tava do contra aí. Não é? Eu acho que o Brasil, nessa desgraça que virou 4 tempos que a gente tem na Copa do Mundo, o Brasil foi muito mal no segundo quarto, né? Digamos assim. No primeiro quarto o Brasil estava bem e depois no segundo tempo foi totalmente superior. Então, eu acho que a gente vai ter que analisar como vai ser a proposta de jogo, seja da Costa do Marfim ou da Noruega, se eles vão querer ficar numa linha de 5 e de 4, como ficou o Japão ontem, e aí vai colocar o Brasil de novo nessa dificuldade, ou se vai ser um time que vai tentar jogar mais, um pouco mais, e aí talvez dê mais espaço para o Brasil, e a gente pode ver, de repente, um Vini Júnior sendo usado pela esquerda de uma maneira diferente, enfim. Ontem eu entendo também que o Ryan estava muito burocrático, digamos assim. Quando ele pegava na bola, a impressão que eu tinha é de que ele não estava com aquela liberdade para fazer o que ele quisesse, como ele fazia no Vasco e tal. Depois, no segundo tempo, ele até acertou um drible e tal, mas também, ao mesmo tempo, o Brasil insistia muito pela esquerda, pela natureza de ter um time que joga em torno do Vini, pela natureza de, depois do Martinelli ter entrado, mesmo que ele jogue mais centralizado, mesmo que a função dele fosse para jogar mais centralizado, ele naturalmente se aproximava mais do Vini, e muitas vezes, até dei um toque no PVC, a gente estava assistindo o jogo do lado, eu falei, pô, olha lá, tá o time inteiro olhando para a esquerda, e o Ryan estava do outro lado assim, ó, fazendo assim com a mão, pedindo a bola aqui. E ele estava sozinho, grudado na linha lateral do lado direito lá, pedindo a bola. Então eu acho que o Brasil está muito orientado também a jogar pela esquerda. Pela natureza da construção dessa equipe que a gente já falou, né, da Vini dependência, entre aspas, aí, que é um time que tenta potencializar o seu melhor jogador e que tem correspondido. Ontem o Vini não fez gol, mas aquele golaço que ele ia fazer, que o goleiro evitou ali, ia ser um negócio realmente histórico. Acho que o Brasil tem que ter essa evolução e a gente vai ter uma discussão, talvez hoje a gente tenha notícias aí do exame do Paquetá, porque talvez o Paquetá não esteja para a próxima partida. Não sei qual é a gravidade, não sei se ele vai perder um jogo, se ele vai perder todos, a gente vai esperar aí para ver o que vai acontecer. O fato é que ele teve uma dor na posterior da coxa esquerda, vai fazer o exame chegando agora em Nova Jersey, e aí a gente vai ter a ideia, e aí a gente vai ter discussão, vai entrar quem? Vai entrar o Danilo Santos? Vai entrar o Ederson? Porque o Ederson joga mais pela direita, o Paquetá está jogando mais pela esquerda, então é uma outra discussão que a gente vai ter, e de repente o Brasil não vai poder repetir a escalação, que era algo que a gente tanto falava, saindo da Escócia e vindo para o Japão agora. Mas eu acho que o Brasil está num caminho correto, mostrando algumas evoluções, claro, com alguns defeitos ainda, mas que tem como a gente imaginar que o Brasil ainda é bem favorito, seja contra a Noruega. Invisível, só por causa disso. Eu queria mostrar numa imagem, mas não vai dar para mostrar a imagem, então eu peguei a pranchetinha aqui, ó. O que aconteceu no segundo tempo foi que o Douglas Santos veio por dentro, porque o Brasil está sempre saindo 3-2-5. Mostrar assim é mais fácil de mostrar, porque, na verdade, ia todo mundo aqui na frente, né? O que estava acontecendo é que o Japão vinha descendo, e o Brasil estava inteiro no campo de ataque. Mas o que aconteceu no segundo tempo foi que, como ele colocou o Endrick aqui, e ele falou que colocou o Endrick para encher a grande área, o que o Ancelotti disse? Que ele queria abrir a defesa do Japão e criar espaço para entrar por dentro. E veja que o Bruno Guimarães é cada vez mais meia-direita. Quem estava jogando aqui atrás no primeiro tempo era o Paquetá. E o Bruno se infiltra. Então ficava Ryan, Bruno, Cunha, Vinícius e Douglas Santos. Quando ele encheu com ele aqui, e depois ele colocou o Martinelli, ficou Ryan, Bruno, Endrick, Martinelli e Vinícius. Porque ele deixou o Vinícius de novo alargando o campo. Então o Douglas vinha como o lateral armador. E o Magalhães subia pelo lado para dar apoio, por quê? Porque o Japão ia puxando tudo para trás.
Quando ele queria no primeiro tempo era abrir o campo, que quando você abre o campo, você abre a defesa adversária para criar espaço aqui nos corredores centrais. E ele não conseguiu. Então o que o Ancelotti falou? Aí eu enchi a grande área e pedi para fazer cruzamento. O que eu perguntei para ele foi o seguinte: o número de cruzamentos excessivo, 40, foi proposital, foi planejado? Ele falou, a gente queria entrar por dentro e não estava conseguindo. Outra coisa que eu acho importante a gente lembrar sobre a questão da saída de bola do Brasil. O erro do Danilo, é logo depois da parada para hidratação. E quando volta da parada, o Japão muda a marcação. Ele põe o Júnior Ito lá em cima do Marquinhos, e ele põe o Maeda em cima do Magalhães e sobe o Ueda, traz o Ueda um pouquinho para o centroavante para jogar em cima do Casemiro. Então ele passou a fazer 1 contra 1 sem sobra, na saída de jogo. Por isso dificultou mais a marcação logo depois da parada. Antes da parada, o Brasil estava jogando no campo de ataque. O problema do Brasil era permitir transições ao Japão. Casemiro, ligando para o Casemiro, etc. E ele é um personagem. Primeiro, ele é o grande personagem do jogo, né? Ele toma o amarelo, não faz a falta, todo mundo queria a caveira dele. Ele faz o gol, aliás, quase faz antes o gol, faz o gol de cabeça, de empate, sai com dor na virilha, diz que é só cãibra. Muita gente, agora vai sair o Casemiro. Então, para vocês que estão aí, né, o Casemiro, ele aqui é o vilão. Arnaldo, mesmo depois... Só um detalhe, ele foi escolhido o melhor jogador em campo. Foi, exatamente. Exato, isso, Trajano. Exato. Tem isso também. Agora, para quem entende, conhece o Ancelotti, ele é o amigo número 1 do Ancelotti. Inimigo número 1 da nação, né? Ele quase morreu abraçado. Não vê o jogo. Exatamente. É isso. Com os dois. É isso aí. Com os dois. Com os dois líderes dele. Ele quase morreu abraçado com os dois líderes dele, o Casemiro e o Danilo. Foram os que erraram no primeiro tempo. Exato. Mais. Manteve os dois no jogo, né? Diga, Mauro, queria te ouvir sobre isso. Casemiro, o inimigo da nação. Acho sempre que é muito exagero. Uma coisa que tem me chamado a atenção, que acho que está se acentuando, né? E na outra Copa eu acompanhei mais distância, que eu estava lá, hoje eu estou por aqui. Esse desejo ardente coletivo de encontrar sempre alguém para apontar o dedo. É impressionante. Judas. O tempo, qualquer coisa tem que ter culpado. Quem é o culpado? Esgana ele, mata o desgraçado. É impressionante. É impressionante. Assim, tem que ter sempre um culpado. E tem muito clubismo no meio. Não gosto desse cara, que ele era daquele time, ou ele é do outro time. E aí, inclusive na imprensa. Muito coleguinha. Toda hora isso aí. Isso é bem chato, sabe? Muito raso, pequeno. E acho que aí, é o que eu falei, você só aponta o dedo para o jogador e você ignora que o técnico também tem sua participação. Ou não? Sim. Não, claro. E tem pro bem e pro mal. Quando ele acerta, te elogia. Quando erra, quando falta alguma coisa. O treinador está lá para isso também. E vamos lembrar sempre, esse é um treinador da primeiríssima prateleira, que custa uma fortuna, caríssimo, e que veio para ser diferente dos técnicos brasileiros que vinham aí, que ficam aí discutindo e defendendo reserva de mercado, mas que fizeram trabalhos ruins, né, durante todo esse tempo. E também, o maior culpado disso tudo, que é o status quo da CBF, que muda de presidente toda hora, aí troca de técnico 4 técnicos, né, durante o ciclo de Copa, sendo que o Tite já tinha avisado muito antes que não ficaria após o Mundial do Catar, então já poderiam ter pensado em alguém. Até o Ramon Menezes treinou a seleção brasileira interinamente, né, nesse período. Então tem vários vilões, aí é só história em cima do jogador, sabe? Tudo bem o jogador quando erra e tudo, mas é impressionante. Isso já vem de outros carnavais, mas eu sinto assim que isso cresceu, aumentou. Porque dá engajamento também, né? Aí dá engajamento. Vamos pegar. Quem é que está apanhando aqui? O Casemiro. Vamos bater no Casemiro aqui porque vale a pena, os caras vão gostar. E tome porrada. No primeiro jogo, até eu falei aqui mais uma vez. Perfeito. Eu acho que ele foi muito sobrecarregado por culpa do Ancelotti. O primeiro tempo contra a seleção de Marrocos. Depois ele deu uma organizada no meio campo, distribuiu melhor os jogadores, Bruno mais à direita, Paquetá à esquerda, Casemiro e tal. Ele estava muito sozinho contra um time que tinha mais jogadores no meio campo e dominava ali o setor. Aí o Boadilla deitando e rolando, jogando à vontade, todo mundo impressionado, 18 anos, como joga esse garoto, coisa e tal. E o Casemiro, não, ele é lento e tal, mas não era só o Casemiro, era pior do que isso. E ontem acho que os erros, repito, o erro é do Danilo, outros erram, mas também tem um técnico também, o time não sai jogando bem.
Não estou defendendo aqui que seja o dinizismo na essência daquela coisa de até correr riscos, não sou contra isso. Mas o time tem que saber sair jogando. Eu fico imaginando, se não melhorar, como vai ser quando o Brasil enfrentar uma seleção que pressione muito essa de bola. Eu digo aquela pressão avassaladora, de correria, que não deixa você respirar. Vai ser o quê? Só chutão ou vai saber sair da pressão? Isso é treinamento, gente. Ele vai ter agora dias livres, o jogo é domingo, vou lembrar, é domingo. Jogou segunda, vai jogar domingo. E o adversário vai jogar hoje. Vai ter até um dia a mais. Isso tem que ser o trabalho do técnico. Então até acertou, foi mal no primeiro tempo e bem no segundo. Fala, Danilo. Eu ia passar a bola justamente para você. Só uma atualização em cima da agenda também, do que o Mauro falou. O Brasil ele volta hoje, tem um treino regenerativo e o Brasil vai ter uma folga estendida. Os jogadores poderão dormir fora da concentração, só voltam no fim da tarde de quarta. Então a opção da comissão foi de dar uma aliviada na carga nesses dias aí. Volta. Pessoal, acho que o Mauro direcionou essa situação aí mas também é para a questão do Paquetá, né? Que também, infelizmente, parece... Tomara que não seja nada grave, né? Mas seja nada grave. O Danilo, né? Que, infelizmente, errou a saída de bola depois da parada, né? Da parada para se hidratar e voltou e errou aquela bola. Cara, incrível que pareça, né? E como falaram, morri abraçado com o Danilo e com o Casemiro. E, cara, o que tem que se falar também é que o Danilo também, no jogo passado, contra o Escócia, não errou. E ontem ele errou essa saída de bola, mas depois ele não errou mais nada. Jogou bem, né? Conseguiu fazer até passagem, que ele não faz no Flamengo, né? Ultrapassando ali pela direita. E os caras só falam quando o cara erra, pô. É incrível isso. Como o cara procura um bode expiatório. Não, aquele cara que errou, perdemos. O time quando perde todo mundo. Perde todo mundo. E... eu acho que o que o Mário falou foi diretamente até pro próprio colega dele de imprensa, né? Que tá com ele no momento aí, fazendo algumas análises. E até foi direcionado, né? Pro questão do Danilo. Ele até citou que o Danilo errou a bola. E antes disso, né? Ele estava falando bastante que o Danilo sobre o Ancelotti, levar o Danilo. Então já se falou muito sobre isso, né? Até porque Danilo joga no Flamengo. E muita da mídia aí é de São Paulo, né? E argumentaram porque o Danilo foi, e argumentaram também porque, né, o Andrés Pereira não foi e tal. Aquele negócio de sempre, né? O jogador de tal time tem que ir porque torce pro tal time, o estado, e aí por aí vai. E o Mauro foi sincerão sobre isso aí, também concordo. Tem que fazer análise baseada, independente para quem torça, que a gente vê muito isso no Campeonato Brasileiro, né? Quando tem clássico mesmo aí, a gente vê. Ah, foi pênalti. O cara, mesmo vendo que foi pênalti, disse que não foi porque torce para aquele determinado time. Eu acho que isso é antiético, né? Por parte de alguns jornalistas. Tem que falar a verdade, pô. Independente para quem torce, beleza? Abraço, tamo junto. Como outro mesmo. Danilo errou? Errou. Paquetá tava jogando bem ontem? Não. Tem que falar. Torce pro Flamengo, mas tem que falar, pô. Tem que falar. Vai ficar aqui inventando mentira só pra criar engajamento? Não, tem que falar. Independente de quem gosta, não. Que quiser se inscrever, é a vida que segue, pô. Tem que falar a verdade sempre. Morre com a verdade, beleza? Abraço a todos e até o próximo vídeo aí, pessoal. Eu vou começar a falar também de Copa, né? Não tenho o que fazer, não queria falar, mas tá complicado, pessoal. O canal caiu muito, não tem nada sobre o Flamengo, ninguém tá falando sobre o Flamengo, como tem coisas só de mentira, e jogador que vai chegar ainda, que tá se especulando. Eu não gosto de falar desse negócio de mentira, não. Então, abraço e até o próximo vídeo aí.